Hoje as pessoas têm culpado tudo e todos pela vida não mudar, quando na verdade o problema é a própria falta de atitude que elas têm, né? Na época de Jesus existiam dois tipos de pessoas, as que obedeciam e as que ouviam, né? As que admiravam apenas os milagres e aquelas que tinham a coragem de se movimentar, de ir em busca daquilo que elas queriam, né? Mas a pergunta que eu deixo hoje é: e hoje? Como está os dias de hoje? E aí eu digo que 2000 anos se passaram desde aquela época e está exatamente igual. Existem pessoas hoje que falam muito sobre propósito, mas elas fogem de passar pelo processo que exige. Pessoas que pedem prosperidade, mas não têm um pingo de disciplina para conquistar aquilo que elas próprias pediram, né? Querem mudanças, mas elas continuam tendo os mesmos hábitos, as mesmas atitudes, não mudam, né? Elas oram para Deus abrir as portas, mas não estudam, não se posicionam, não evoluem, ou seja, elas não fazem nada que seja para o bem delas próprias. Mas também existem as pessoas diferentes, né? Aquelas pessoas que oram, mas elas também se movem em direção àquilo que elas oraram. Que choram na presença de Deus, mas que também se levantam decididas a obedecer. E essas pessoas, elas entendem que fé não é ficar parado esperando. Fé é continuar caminhando, mesmo sem ver tudo pronto, né? É o famoso coloca os pés, que Deus coloca o chão. E lá na Bíblia, Jesus, ele nunca chamou ninguém para passividade. Nem ele próprio era passivo, a ponto de se sentar e ficar esperando o próprio Deus fazer aquilo que era para ele fazer, né? Por exemplo, Pedro só viveu o impossível quando ele decidiu sair do barco. Bartimeu, ele só foi ouvido porque ele gritou. A mulher, por exemplo, do fluxo de sangue, ela só foi curada quando ela decidiu enfrentar a multidão, acreditar que se ela tocasse no manto de Jesus, ela seria curada. O paralítico, ele só viveu o milagre quando ele acreditou em Jesus e ele decidiu se levantar. Então, você percebe que o milagre, ele sempre está encontrando pessoas que estão se movimentando, né? Enquanto uns esperam, outros obedecem. Enquanto uns dão desculpas, outros dão passos de fé. E talvez esse seja o retrato dos dias de hoje, né? Hoje tem pessoas esperando o tempo perfeito e tem pessoas que começam mesmo quando o tempo é imperfeito, né? Tem pessoas que esperam um sinal e tem pessoas obedecendo aquilo que Deus já falou para elas fazerem. Porque chega um momento em que Deus, ele não vai te dar outra confirmação. Ele quer ver o seu posicionamento. E sabe qual o problema disso tudo? Muita gente transformou a espiritualidade em fuga. Ora muito, mas não muda os hábitos. Escuta a pregação, mas não pratica nada. Pede a direção de Deus, mas quando Deus fala, ela ignora as correções. Ela quer colher, mas ela nunca plantou uma sementinha no chão. Só quem vive assim permanece parado. Mas agora olha para aquelas pessoas que crescem na espiritualidade, emocionalmente e até financeiramente, né? Elas são pessoas que entenderam o equilíbrio disso. São pessoas que oram antes de agir, mas não usam a oração como desculpa para ficar paradas. Elas buscam o sobrenatural de Deus, mas elas também são excelentes no natural. Esperam em Deus, mas fazem a parte que é a de responsabilidade delas, né? Porque a oração sem ação, ela vira apenas acomodação. E a ação sem Deus vira orgulho. O equilíbrio correto é orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se Deus estivesse esperando o seu posicionamento. Noé orou, mas também construiu a arca. Moisés clamou, mas ele também levantou o cajado. Davi, ele acreditou, mas também entrou no campo de batalha para lutar. E até Jesus, quando ele foi multiplicar os pães, ele mandou primeiro que o povo se organizasse, né? Então você percebe que até nos milagres existia ou existe participação humana.
né? Então talvez hoje Deus esteja dizendo para você: olha, eu já falei, eu só quero que você tenha atitude. Para de esperar a motivação para começar, para de esperar sentir vontade, para de esperar tudo ficar perfeito. Comece, obedeça, se mexa, vá em busca daquilo que você quer. Porque existem portas que elas só vão ser abertas quando você sair do seu estado de acomodação. E talvez a pergunta que você mais precisa ouvir hoje seja: você realmente está esperando em Deus ou você está usando Deus como desculpa para continuar parado? Porque no final, Deus não abençoa apenas quem pede. Ele honra quem tem coragem de obedecer.